Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à primeira palestra em parceria do Lar Irmã Zarabatana e da Casa Paula, duas casas espíritas situadas no Rio de Janeiro. O Lar Irmã Zarabatana, uma casa espírita situada no bairro da Tijuca, e a Casa Paula, situada no bairro do Grajaú. Meu nome é Felipe Mendes, sou trabalhador espírita de ambas as casas e hoje convidamos vocês que nos assistem em nossos canais a nos acompanharem para uma palestra muito especial de um convidado bastante conhecido do nosso meio espírita, em que temos então a felicidade hoje de receber para compartilhar suas informações e suas experiências. O tema de hoje, que será apresentado pelo nosso convidado, é os autismos e a espiritualidade. E eu queria, então, convidar o nosso amigo José Luiz Lino, dirigente da Casa Paula, para que possa, então, apresentá-lo. Lino. Muito bom estar aqui, obrigado a todos. Queria falar especialmente do nosso convidado, Dr. Sérgio Thyssen, que é médico cardiologista, clínico geral, com prática em psiquiatria e saúde mental, também físico de formação, dirigente e palestrante espírita, que inaugura esse nosso trabalho de expansão do espiritismo, de toda a prática do conhecimento que a gente possa compartilhar. São duas casas tradicionais, cada uma delas com mais de 60 anos de atuação, e nós tentamos aqui, de uma forma bastante humilde, aceitar as indicações, intuições, inspirações que venham da espiritualidade para poder trazer um pouco desse conhecimento, principalmente daqueles que são os nossos convidados a expandir a nossa visão e a nossa prática espiritual. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo, que Deus lhe abençoe e lhe traga a inspiração necessária para deixar nessa noite o trabalho que a gente imagina que seja feito com toda a graça e todo o amor e bondade. Muito obrigado. Também nos acompanha nessa noite nossa colega trabalhadora do Lar Irmã Zarabatana, Rose Campos. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada, Felipe. Boa noite, Felipe. Boa noite, Lino. Boa noite, doutor Sérgio. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui participando com vocês desse primeiro trabalho de parceria das duas casas tão queridas. Que seja com muito sucesso. Muito obrigada pelo convite. Doutor Sérgio, mais uma vez agradecemos e a palavra é toda sua. Muito bem. Muito boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, fiquei muito feliz pelo convite e por saber que desta vez, uma primeira iniciativa de vocês com vistas à parceria e à divulgação da doutrina espírita aos nossos irmãos por este Brasil afora. Que nós possamos hoje realizar um bom trabalho. Eu também parabenizo pela escolha do tema, em função de que nós vamos, como que adentrar em questões assim muito importantes, atuais no nosso mundo, né? De tal maneira que o autismo é hoje uma questão de muita relevância na medicina, mas lembrando que as nossas crianças com autismo, os nossos pacientes de idades diferentes até a vida adulta, na verdade, são um grande desafio para a medicina, mas também a questão de cuidá-los muito bem envolve inúmeros outros profissionais da área da saúde, porque há uma múltipla disciplinaridade para que possamos somá-las todas a benefício dos nossos pacientes. Então, é uma oportunidade muito válida e que nós possamos juntos fazermos um bom trabalho. Nós podemos orar antes, podemos fechar os nossos olhos por instantes, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus,
o divino amigo, pelas oportunidades que vamos tendo ao longo da vida de crescermos na direção das virtudes. E nesta altura em que nós vamos nos reunindo para um estudo de algo que tem tanto a ver com a espiritualidade, nós já vamos rogando a estes amigos das instituições espíritas envolvidas hoje, que eles nos abençoem, tanto quanto ao longo de todos os dias em que os nossos amigos vão se inteirando do tema através do estudo de hoje, que todos se sintam como que devidamente envolvidos por esses amigos queridos que desde agora já estão nitidamente conosco. Agradecemos a eles todos e que nós possamos, com eles, fazermos um bom trabalho. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, este é como que o slide título, e eu vou me permitir como que apresentá-los a partir de agora como um roteiro para o nosso estudo da noite. Então, por isso, nós colocamos autismos e a espiritualidade como algo que tem a ver com um novo modelo. Então, em primeiro lugar, no título, eu coloco a palavra autismos no plural, porque, na verdade, nós estamos estudando, conhecendo a ideia de uma questão médica, que é um espectro, transtorno autista e o seu espectro. Então, nós temos dentro desse conjunto, vamos dizer, aspectos muito diferentes em cada paciente. Então, há como que uma variedade de possibilidades clínicas, casos mais simples, casos moderados e casos mais graves. De tal maneira que nós temos crianças e jovens com autismos que são crianças jovens funcionais. Então, eles mantêm atividades humanas relacionadas com a neurologia, basicamente muito próximas às crianças chamadas neurotípicas, enquanto que outros, do outro lado do espectro, nós vamos ver crianças, então, com limitações muito grandes. Por isso, nós usamos a ideia do termo no plural. Outra ideia é a questão da espiritualidade, sobre o qual nós vamos conversar um pouquinho, e essa ideia de um novo modelo e um novo paradigma. Por quê? Porque talvez vocês não saibam ainda. Então, é uma coisa boa para partilhar com vocês. A medicina, ela, na verdade, existe como que há aproximadamente 5 milênios e meio. Por quê? Porque desde que começaram as referências pela escrita da história da humanidade, a história da humanidade é muito mais longa, obviamente. Mas, a partir dos registros da história, sempre questões envolvendo a medicina foram também sendo, em paralelo, como que divulgadas, partilhadas. Desde lá, até pinturas rupestres em cavernas de civilizações mais antigas. Tanto quanto, para vocês terem uma ideia, a medicina mesmo, o primeiro médico da história da humanidade chama-se Imhotep, no Egito Antigo. É uma dinastia de aproximadamente 2.500 anos para 3.000 anos antes de Cristo. Depois, além deste, que é uma figura linda, Imhotep, nós tivemos Hipócrates na Grécia, Galeno em Roma, de tal maneira que vieram outros sucessivamente. Mas a medicina, ela é aquela que acompanha a história da humanidade. Por quê?
porque o planeta Terra, ao que se sabe hoje, mundo de expiações e provas, ele é um mundo que é um verdadeiro grande hospital. É também um educandário, uma escola extraordinária para 20 bilhões de humanos. 8 bilhões encarnados, 12 bilhões de desencarnados. Não importando em que lado nós estamos. Estamos em anos letivos um pouquinho diferentes entre nós, mas todos neste grande educandário. Mas, além disto, conhecendo a realidade e as nossas predisposições de adoecermos dos mais variados problemas médicos nos anais da medicina, nós vemos o quanto nós somos de verdade ainda muito imperfeitos. Então, quando eu falo agora de espiritualidade, paradigma, modelo, é porque durante todo este tempo a história da medicina acompanhou como que uma era de materialismo, uma visão mecanicista, uma visão cartesiana, uma visão materialista. Só que agora, nos últimos 20 anos aproximadamente, tudo vem mudando para melhor. É como se eu pudesse dizer para vocês, e esse pode ser um tema para mais adiante, não é? A medicina está se espiritualizando. Se não tanto no dia a dia da prática médica, nos consultórios, nos hospitais, nas enfermarias, nos ambientes onde a medicina é exercida, mas nos estudos, nos avanços, na procura por uma medicina cada vez mais apropriada e condizente com a realidade do universo e da Terra. Nós já podemos depreender, e eu vou comentar isto com vocês em seguida. Então, esse é um novo modelo, o modelo espiritualista. É claro que vocês sabem, isso tudo começou a mudar em meados do século XIX. Não só pela chegada da doutrina espírita, do Consolador Prometido. Portanto, a partir do 18 de abril de 1857, portanto, 165 anos da história do Livro dos Espíritos, na verdade, vieram outros avanços. E esses outros trouxeram uma medicina cada vez mais espiritualizada para a humanidade, mesmo sem o entendimento e as luzes da doutrina espírita, porque surgiu, vamos dizer, uma física nova, a par da física clássica. Surge em 1914 de dezembro o primeiro trabalho que abre a física moderna, e daí uma evolução maravilhosa do conhecimento na Terra. Ao mesmo tempo, a psicologia transpessoal, a ideia de envolver espiritualidade, imortalidade da alma, reencarnação, nesta área linda da ciência que é a psicologia. Então, é um conjunto de luzes novas, a partir dos seus desenvolvedores, trazendo, de um modo geral, questões lindas que, como que desaguaram na arte de curar, que é a medicina. Então, hoje nós vamos ver ainda agora inúmeros detalhes sobre isto. Então, a nossa medicina tem aproximadamente 5.000 anos de história, mas só recentemente ela está, como vocês vão ver, se espiritualizando. Todos vocês sabem, nós temos doenças físicas e doenças mentais. E são milhares de diagnósticos, que, aliás, é como que um indicativo das dificuldades deste mundo. E é bom nós nos lembrarmos disso, porque o universo divino não é como a Terra. Não é? No grande universo, diverso, multiverso, nós temos muitos outros mundos que são hospitais, como a Terra.
mas a imensa maioria não tem nada a ver com o tipo de vida que nós temos aqui. De tal maneira que é algo completamente distinto. Mas, por razões históricas, por providências do alto, a Terra existe e ela é um grande hospital. Por isso nós vamos encontrar tantas enfermidades de um tipo ou de outro. E, de certa maneira, o autismo ele está no campo da saúde mental. Mas, como em várias doenças ou transtornos nesta área, mesmo sendo algo com sinais e sintomas, em cada caso, de problemas tipicamente relacionados à mente humana, ainda assim existem contrapartidas físicas, biológicas. Por exemplo, as pessoas com depressão, que é uma pandemia mundial, em qualquer lugar do mundo, qualquer país, a depressão é um problema de saúde pública destes países. Se você estudar hoje o cérebro das pessoas adultas ou jovens com depressão, você vai encontrar uma redução importante dos neurotransmissores em determinadas áreas do cérebro. Então, existe algo físico. Mas este algo físico, biológico, palpável, de uma maneira muito fácil pela ciência hoje em dia, na verdade é consequência de questões espirituais. E a outra ideia, quanto ao nosso tema, o autismo, você vai encontrar no cérebro dessas crianças algo que há 20 anos não era detectáveis, mas hoje estão. Então, existem questões, por exemplo, aumento da inflamação cerebral, existe uma hiperexcitabilidade do cérebro, existe uma deficiência em relação à comunicação entre o hemisfério cerebral direito e o esquerdo por impedimentos no corpo caloso, que é a estrutura que comunica os dois. Tanto quanto nós podemos encontrar alterações nas mini-colunas cerebrais e outras. Cada dia surge algo novo, porque agora nós temos elementos para perscrutarmos a intimidade do tecido cerebral. Mas tudo isto é consequência das questões espirituais. Podem haver aspectos genéticos, eles são importantes, mas os genéticos estão a reboque da locomotiva. Qual é a locomotiva? É o espírito, é a alma imortal. E tudo que é físico, e mesmo que gere sinais e sintomas de transtornos mentais, ainda assim, mesmo havendo uma contrapartida biológica, a origem é espiritual. Então, vamos adiante mais um pouquinho. Doenças antigas e novas. Por que eu coloco isto aqui? Porque, por exemplo, diabetes mellitus é hoje outra epidemia mundial. Portanto, pandemia. Não é? É um grave problema de saúde pública. Nós temos no Brasil milhões, dezenas de milhões de diabéticos. A metade já com o diagnóstico, uma outra metade sem ele, mas diabéticos. Assim como nós temos a hipertensão arterial. Então, são doenças antigas. O câncer é muito antigo. As neoplasias, as doenças oncológicas. Só que o que acontece? O autismo não é antigo. Na verdade, ele foi descrito em 1943 por um médico europeu chamado Leo Kanner, e ele reuniu os primeiros 11 casos que ele conheceu e publicou um paper a respeito disso. Só que durante muito tempo os casos eram escassos, ou a medicina não conseguia como que diagnosticá-los. Para vocês terem uma ideia, eu como médico já há muitas décadas, eu diria, eu só vinha a conhecer
e a ver a importância desse tema de alguns bons anos para cá. Quando eu fiz faculdade de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em nenhum momento, nem durante a residência, nem durante a especialização, ninguém falava, e eu nunca tinha ouvido falar de autismo, mas nos últimos 20 anos mudou tudo. Por duas razões. O número de casos aumentou enormemente. E um outro aspecto que, estatisticamente, nós devemos considerar, que é a ideia de que nós fomos crescendo na capacidade de diagnosticar corretamente. Então, como nós aprendemos lidando com o autismo, os diagnósticos hoje aumentaram também, porque a nossa visão melhorou em relação à realidade. Mas, enfim, é um grande desafio que nós temos hoje no mundo, tanto para diagnóstico, como especialmente para a abordagem melhor, que pode ser sem a espiritualidade. E aí ela é muito limitada. Mas é linda também, porque envolve os esforços de diversos profissionais de várias áreas da saúde em favor das nossas crianças e jovens. Mas na medida em que nós trabalhamos o autismo com o novo paradigma da medicina, que vocês vão ver agora mesmo a importância que tem, as coisas mudam completamente. Claro que nós somos pequenos, somos ainda iniciantes em tudo isto, na humanidade, temos um longo caminho pela frente, mas nós já temos elementos concretos no sentido de algo que vai nos conduzindo a uma possibilidade de compreendermos bem o problema e usarmos como que os recursos da espiritualidade para que o benefício seja o mais amplo, o mais profundo e, portanto, com os melhores resultados. Que é tudo que nós médicos queremos em medicina. Resultados. Atenuação de sinais e sintomas, investirmos com tudo que a medicina dispõe, agora com a espiritualidade, para que os nossos pacientezinhos tenham, vamos dizer, toda uma perspectiva de uma vida melhor na encarnação atual e numa visão espírita nas encarnações futuras também, porque são questões espirituais muito sérias que nós estamos nos envolvendo. Então, eu lembro essa ideia, medicina do corpo durante milênios, mesmo nas doenças mentais, porque a grande maioria dos psiquiatras ainda, lembrando que esse é um processo que já teve início, mas a grande maioria, por exemplo, se o adulto, o jovem tem depressão, a psiquiatria vai usar os antidepressivos. Se tem ansiedade, transtornos de ansiedade, e o Brasil é o país do mundo com o maior número de casos de pacientes com transtornos de ansiedade, você vai usar o ansiolítico, vai fazer a escolha do melhor medicamento, vai escolher a melhor dose. Então, há toda uma psiquiatria abrangente no planeta Terra, totalmente farmacológica, medicamentosa. Só que nós estamos querendo as causas e procurando identificá-las e tratá-las. Então, a ideia qual é? Nós temos que entender que, além da medicina do corpo, nós temos que cuidar de uma medicina em paralelo, que é a medicina da alma. E se existe algo que nos ajuda e faz a diferença em relação a tudo isto, é exatamente essa coisa linda que é o legado de Allan Kardec, do codificador e de toda esta pleiade de espíritos benévolos, bondosos, da ciência espírita, do conhecimento da realidade espiritual, de um mundo de provas e expiações como a Terra,
para todos os sentidos evolucionários, mas para uma medicina melhor e mais capaz de ajudar os nossos pacientes. Por outro lado, vale lembrar que não há uma medicina só. Quando nós usamos a expressão medicina, nós logo voltamos a palavra para a medicina ocidental, que é a medicina mais abrangente que há, né? Mais significativa, é a medicina acadêmica, é a medicina científica propriamente. Mas existe a homeopatia, existem medicinas alternativas, a ayurvédica, chinesa, existe a acupuntura. Isso tudo é lindo, porque foram e são esforços históricos, mas também atuais, de pessoas, colegas, né? Médicos, praticamente todos eles, em países e culturas diferentes, se debruçando sobre o problema das doenças e do sofrimento humano, procurando soluções nesta visão ampla de uma medicina que beneficia a humanidade caso a caso. Por isso surgiram, porque a Terra tem uma longa história e hoje nós vivemos um tempo em que nos comunicamos muito facilmente. Mas outrora não era assim. Então, na geografia das várias regiões do planeta, grupos com as suas culturas foram desenvolvendo medicinas. Mas, claro, nós aqui nos dedicamos a uma medicina tipicamente do Ocidente, seja no Reino Unido, seja na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá ou no Brasil. Então, eu gostaria de introduzir ainda a ideia da espiritualidade com os amigos. Existem algumas definições, né? Todas elas pertinentes, como que sugeridas por colegas em países diferentes, que são aqueles que foram estudando isto ao longo do tempo, né? Então, nós podemos colocar assim: conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida de relacionamento intra e interpessoal. Então, isso nos dá uma ideia. É importante frisar: espiritismo é uma coisa, espiritualidade é outra. Se nós pensamos no grande universo da espiritualidade, o espiritismo e aquilo dele que repercute para a medicina, né, e para as questões espirituais da humanidade, está dentro do grande universo da espiritualidade, mas é algo específico. Vamos dizer, é a nossa área de estudo principal e de trabalho. Mas existe uma área mais ampla que inclui a doutrina espírita na prática. Ela se chama espiritualidade. E é ela que vem adentrando os arraiais, eu diria, da medicina no planeta Terra, e vocês vão ver isso agora. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, espiritualidade, desses termos, religiosidade, estão tipicamente na cardiologia moderna, tanto quanto na psiquiatria dos tempos atuais. Aqueles colegas que não estão se familiarizando no Brasil e no mundo com estas questões terão que fazê-lo amanhã. Por quê? Porque isto já é parte da medicina. Não é um grupo ou outro, um colega ou outro, eu brincaria dizendo mais excêntrico, mais místico, metafísico. Não. Quer ver aonde que nós estamos hoje? Se o colega médico não conversa com o paciente ou com a família, ou com os dois, sobre crença, credo, religião, religiosidade, ele está aquém
de onde devia. Tudo bem que na prática do dia a dia tudo pode ser difícil, corrido, desafiador, e às vezes não dá para uma relação médico-paciente que começou a acontecer agora, abordar tudo. Mas o médico tem que saber o quanto isto é importante, porque nós estamos lidando com medicina preventiva e nós estamos lidando com medicina curativa, ao abordarmos as crenças, a religiosidade e a espiritualidade dos pacientes. Então, ficamos com esta noção que é muito agradável de nós nos tornarmos cientes dela. E isso um dia, o que hoje é para certos grupos no mundo, né? Mas dia menos dia, isso vai ganhar a universidade de um modo geral, nas faculdades de medicina. Os colegas hoje de graduação em medicina estão estudando isso, ou como disciplina obrigatória, ou como disciplina eletiva. A primeira vez que eu tive a minha atenção chamada para essa fronteira espiritualidade e medicina fora do espiritismo foi na universidade que nós chamamos de Harvard Medical School, numa das melhores universidades de medicina do planeta. E eu estive lá fazendo um curso que se chamava Spirituality and Health, Saúde e Espiritualidade. E ninguém dos professores tinha ideia da doutrina espírita. Por quê? Como eu comentei antes, essa fronteira é muito mais ampla do que aquela que tem a ver com a doutrina espírita em si.